das formas de se investir em renda variável é na compra direta de ações. Primeiro vamos entender o que é uma ação. Ação é uma fração de uma empresa. É um pedaço de uma empresa. Vamos ver aqui nesse exemplo um caso prático. Vamos imaginar que a Ana seja uma confeiteira e tenha 50 mil reais. Ela tem o desejo de abrir uma confeitaria. Porém, para abrir a confeitaria, ela precisa de 100 mil reais. Para arcar com todos os custos de abertura, insumos e tudo que uma confeitaria necessita. Para isso, ela pede ajuda de um investidor, aqui representado pelo João. O João entra em contato com a Ana e se oferece para conceder a ela metade do valor necessário. A Ana tendo 50 mil e o João agora integralizando mais 50 mil reais, eles dois conseguem abrir a padaria. Nesse caso aqui, como cada um colocou 50 mil reais, cada um tem direito a metade da padaria. Sendo assim, se forem duas ações, cada um tem direito a uma ação que representa 50% da empresa e que nesse momento vale 50 mil reais. Esse é o cenário e essa é a forma como as ações surgem. Surge da necessidade de colaboração e de sociedade em uma empresa. Em uma empresa onde só tem um acionista, onde não tem nenhum sócio, existe somente ele e ele é detentor de todas as ações, 100% da ação. Seria o caso da Ana constituir a padaria, colocando 100% e sendo dona de toda a padaria. Perfeito. Mas da onde vem o ganho com investimento em ações diretamente? Vem de várias formas e as principais são valorização, de distribuição de dividendos, bonificação e subscrições. Aqui nós vamos dar atenção somente à valorização do ativo e à distribuição de dividendos. Vamos primeiro ver um pouquinho sobre a valorização dessa padaria. Voltando ao caso da Ana, lembrando que cada um possuía 50% da padaria e que ela valia 100 mil reais, cada um colaborou com 50 mil, cada um tem metade dela. Passados 2 anos, nós vemos uma padaria que agora vale 200 mil. Por que ela vale 200 mil? Porque atualmente tem comprador para ela por 200 mil. A padaria andou bem, as coisas andaram bem, funcionaram, possuem clientes e hoje no mercado existem compradores para pagar 200 mil por essa padaria. Dessa forma, o João e a Ana possuem cada um metade da padaria, sendo assim metade de 200 mil, 100 mil para cada um. Só que eles já tiveram uma valorização de 100%, lembrando que cada um tinha colocado 50 mil reais. Nesse momento, eles têm um lucro contábil, porém nenhum dos dois realizou o lucro. Num segundo momento, o João conhece o Mário e oferece para vender para o Mário a participação dele nessa padaria. Dessa forma, o Mário compra do João os 50% a ação que era do João. O João coloca no bolso esses 100 mil reais e a partir de agora o sócio da Ana é o Mário. A padaria, que valia 100 mil, passou a valer 200 mil. O João, que colocou 50 mil 2 anos após, tem 100 mil. O Mário, que entrou agora, foi necessário o pagamento de 100 mil reais para ser sócio de 50%. A Ana segue na mesma situação. A participação negociada foi a do João, não a da Ana. Então a Ana segue com metade da empresa avaliada em 100 mil reais. E o Mário com a outra metade avaliada nos outros 100 mil reais para fechar em 200 mil. Essa é a forma de ganho com a valorização. É tu comprar um ativo da forma de investidor, acreditando que no futuro ele valerá mais e terá um novo comprador para entrar na sua posição. Outra forma é via distribuição de dividendos. Na distribuição de dividendos, nós não olhamos mais para a valorização da padaria, para a valorização do ativo. O que a gente quer saber é quanto do lucro que essa empresa dá volta para os acionistas, volta para aqueles que colocaram dinheiro no negócio. Vamos a mais um caso prático. Voltando ao caso da Ana e agora do Mário, lembrando que o João não faz mais parte dessa sociedade,
a padaria continua valendo os mesmos 200 mil. Não houve mudança no valor da padaria. Porém, no final do exercício, no final do ano, sobrou no caixa da empresa, da padaria, 20 mil reais. E esses 20 mil reais vão ser distribuídos para os sócios na forma de dividendos. Dessa forma, cada sócio recebe o equivalente à sua participação. Nesse caso, como a Ana tem o direito de 50% da ação da empresa, ela vai receber 10 mil reais. Já o Mário, que tem direito aos outros 50%, vai receber o restante, também 10 mil reais. Se houvessem mais sócios, esse valor de 20 mil seria distribuído em mais pessoas. Supondo que o Mário tivesse um amigo que também estivesse na sociedade com metade, 5 mil iria para o Mário, 5 mil iria para esse novo sócio. Essa é a forma de ganho via dividendos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os benefícios de se investir em ações diretamente. Aqui nós mostramos um exemplo prático e do, entre aspas, mundo real. Porém, quando nós vamos investir via ações compradas diretamente no ambiente de bolsa, quando a gente fala em ambiente de bolsa, a gente está falando em bolsa de valores, em um processo automatizado, e esse processo nos permite muitas coisas e nos dá algumas vantagens. Aqui nós vamos ver a diversificação e a agilidade. A possibilidade de investir em ações diretamente, a possibilidade de ser investidor, nos permite diversificar. Enquanto a Ana só tinha a possibilidade de ser dona daquela padaria, porque todo o valor dela estava naquela padaria, o Mário e o João eram investidores e eles poderiam comprar ações de diversas empresas. Naquele caso, eles compraram uma participação na padaria da Ana. Porém, se tu for no mercado de bolsa de valores, se tu abrir a tua plataforma de investimentos, tu vai ter lá um monte de padarias de Anas, Marias, João, Paulo, Roberto para comprar. Aqui eu estou mostrando um exemplo de como funciona esse ambiente de compra de ações, de compra e de venda de ações. Aqui nesse cenário ilustrativo, tem ações de Petrobras, Sanepar, Croton, onde tu consegue com um clique escolher uma ou outra para comprar. Dessa forma, eu consigo de uma forma extremamente ágil, só com 2, 3 cliques, comprar um pouco de uma empresa, um pouco da outra e me diversificar. Diferente da Ana, se algum problema acontece com uma padaria, eu não estou preocupado porque aquilo é só uma fração do meu capital. Esse ambiente de bolsa de valores nos permite uma diversificação que o mundo real, entre aspas, nos dificulta. Eu não tenho condições de bater de padaria em padaria e oferecer R$1.000 para fazer parte daquela sociedade. Porém, no ambiente de bolsa, eu consigo diversificar e comprar R$1.000 de cada uma dessas empresas. E eu consigo vender elas sem precisar encontrar um Mário para entrar no meu lugar. Eu consigo simplesmente, com um clique, anunciar, entre aspas, a minha intenção de venda e nesse momento, assim que estiver disponível, algum comprador vem e compra minha participação. Toda essa diversificação, toda essa agilidade facilita muito a função de investidor. Além da agilidade e da diversificação, uma coisa muito interessante no mercado de renda variável é a possibilidade de grandes lucros. Por que investir em empresas podem gerar grandes lucros? Quando nós conseguimos acertar a empresa e o momento de virar sócio dela, nós conseguimos retornos realmente incríveis. Aqui tem um caso bem famoso de Magazine Luiza, uma empresa que passou por muitas dificuldades até 2016 e que teve um grande crescimento durante vários anos. Foi um caso famoso, o caso de Magazine Luiza, e é um caso que não acontece sempre. Porém, outros casos de menor magnitude acontecem com muita frequência. Aí entra a parte de dedicação no investimento de renda variável. É entender de empresas, entender de bons negócios, fazer boas avaliações e encontrar e fazer parte de empresas que crescem dessa forma e não empresas que sofrem dessa forma. O caso de Oi foi um caso quase que antagônico ao caso de Magazine Luiza e nos períodos muito parecidos.
Enquanto uma vinha de um problema e se recuperava, a outra entrava num problema. A Oi foi uma empresa que teve um grande valor e, com o passar dos anos, foi perdendo seu valor e entrando numa crise, até chegar em recuperação judicial. A recuperação judicial, na ordem cronológica das coisas, é um passo antes da falência. Nessa hora, a dedicação fica tão clara. A importância de conseguir escolher boas empresas e pegar casos como esse, e conseguir ficar fora de casos como esse. Só que a gente ainda tem uma vantagem quando a gente investe no mercado de renda variável. A gente não é obrigado a escolher só um caso. O investidor escolheu os dois casos, Magazine Luiza e Oi, dificilmente perdeu dinheiro. Provavelmente ele ganhou muito dinheiro. Porque a perda é limitada. Se eu comprei uma coisa e eu paguei R$100, pior que pode acontecer é eu perder esses R$100. Se eu comprei algo a R$100 e isso se valorizou 10 vezes, eu cheguei a R$1.000. Então eu tenho de um lado da balança uma perda de 100 contra o outro lado um ganho de 900. Então escolher boas ações, estar diversificado e a possibilidade de agilidade são as vantagens que o investimento em renda variável e a compra direta de ações nos permite. Aqui novamente vamos falar um pouquinho sobre análise e acompanhamento. É importante frisar muito bem essa parte, porque muitas pessoas acham que comprar ações diretamente é simplesmente ouvir uma dica, abrir o computador e sair comprando aquilo que o amigo falou que é para comprar. Porém, não é assim que as coisas acontecem. As chances de erro executando dessa forma são gigantescas. É muito importante ter uma boa análise das empresas que são compradas e fazer um acompanhamento. Não precisa ser diário, como muita gente fala. Se fizeres um acompanhamento frequente, controlando os balanços, tu consegue ter uma boa indicação do momento de comprar uma ação e do momento de vender uma ação. Aqui eu trago alguns casos de informações, estudos importantes para fazer o acompanhamento de uma empresa. Quando a gente compra uma empresa, a gente quer ter certeza que a governança da empresa é boa. A gente quer ter certeza que os sócios que estão lá e que agora vão ser nossos sócios tenham bons ideais, estejam alinhados com os nossos interesses e com os interesses da empresa. A gente precisa acompanhar os resultados financeiros das empresas. O que eu mais vejo no mercado hoje são as pessoas comprando empresas e se tu perguntar qual foi o lucro da empresa no último ano, eles não sabem se a empresa teve lucro, se a empresa teve prejuízo. Se tu perguntar qual é o valor patrimonial da empresa, quanto ela tem de patrimônio, a pessoa não sabe. Ela simplesmente comprou o que falaram que tinha que comprar. Agindo dessa forma é que a gente vê as manadas indo em direção ao precipício. O bom investidor, o investidor dedicado, ele acompanha os resultados financeiros das empresas, eles acompanham a alavancagem da empresa, descobrem o quanto essa empresa está endividada e se esse endividamento faz sentido ou não. Entende uma situação macroeconômica, vê se aquela empresa ali vai ser favorecida pelos cenários macroeconômicos, pelas coisas que acontecem no mundo. E uma das coisas que eu acho que provavelmente seja a principal, o preço da empresa. De nada adianta tu me oferecer um carro bom por um preço absurdo. Durante toda a vida da pessoa, ela faz essa análise. Eu até compraria tal coisa, mas por esse preço não. Quando a gente vê no cenário de investimentos, muitas pessoas esquecem disso. E por uma falta de conhecimento e uma falta de acompanhamento, compram qualquer coisa a qualquer preço. Mesmo aquela empresa que é super boa, muitas vezes eles pagam um valor que simplesmente não faz sentido. Então, todo esse acompanhamento é importante ser feito, é importante ser estudado, e essa dedicação é necessária. Para quem não quer passar por todo esse trabalho, existem as opções de fundos de investimento em ações, onde tu delega para um profissional toda essa gestão, a análise, o acompanhamento, a decisão de compra, a decisão de venda. No módulo de fundo de investimentos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fundo de investimento em ações.